destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes corriste, ó amigo, ao ouvires falar de Jesus, mas somente o Senhor pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados, entregar-te hoje mesmo a Jesus, has de ter nesta vida e na morte um brilhante caminho de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Boa noite a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família, a oportunidade que Deus nos dá mais uma vez de estudarmos a palavra e temos diante de nós a verdade do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34 até o 38. Marcos 8, 34 a 38. Temos estudado
o evangelho transformador pelo ponto de vista do evangelista Marcos, como ele relata estas histórias especiais no ministério de Jesus. Vamos fazer a leitura desse texto e depois orarmos para que Deus nos abençoe na palavra que Ele tem a todos nós. Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Vamos orar? Pai de amor, de misericórdia, pedimos a Tua graça e companhia neste momento em que abrimos a palavra para estudarmos a verdade do Senhor e para termos a direção do Teu Espírito a todos nós. Fala, Deus, poderosamente conosco, instrua-nos, ilumina-nos, para que possamos não apenas entender a palavra, mas viver os Teus ensinos em algo tão oportuno e tão profundo como o Senhor tem nesse texto para nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há uma diferença muito grande entre viver e existir. Para existir, basta que os pulmões estejam respirando, o coração batendo, o cérebro funcionando e a pessoa está existindo. Mas para viver, é importante dar sentido, razão e significado a toda essa existência. É preciso fazer com que a existência valha a pena, de verdade, de fato, para que a vida exista, a vida com significado, com real valor, com distinção. É possível ter uma vida com êxito, mas vazia. É possível ter uma vida com recursos, mas sem sentido. Por isso a pergunta hoje inicial para a gente refletir é: onde temos colocado os valores da nossa vida? O que tem norteado a nossa existência para que haja um verdadeiro sentido e significado na nossa vida? Esse texto faz a gente refletir profundamente sobre isso. Jesus está numa sessão que nós chamamos de ministério particular. Ele está ensinando os seus discípulos, embora a multidão não esteja descartada. Como você vê no verso 34, no começo do nosso texto, Jesus chama a multidão e também os seus discípulos para trazer alguns ensinamentos. Os princípios básicos de Deus precisam ser transmitidos de maneira bem distinta, bem clara, através de Jesus Cristo. Portanto, fica desde já esta preocupação de Jesus em mostrar aos seus discípulos a verdade da palavra de Deus. Esses ensinamentos são muito profundos, são muito verdadeiros, são muito diretos e com certeza mostra um lado diferente daqueles que querem ser discípulos de Jesus. Vale lembrar também que Jesus está a caminho de Jerusalém para os seus últimos instantes de vida. Ele já começou essa viagem para Jerusalém. E agora Marcos vai começar a relatar os eventos que vão anteceder esta chegada a Jerusalém. Há 3 lições registradas, ou 3 assuntos registrados nesses poucos versículos que nós lemos. E dentro desses versículos nós temos uma lógica bem interessante de Cristo, que é coerente, evidentemente, com a lógica de Deus ao longo de toda a história. E vamos ver essas 3 lógicas de Jesus. Primeiro, sofrer para pertencer, verso 34. Depois, perder para ganhar, versos 35 a 37. E, por fim, confessar para ter, versículo 38. Vamos analisar cada uma dessas 3 ideias dentro dos princípios colocados por Jesus. A primeira lógica é sofrer para pertencer. Jesus começa a sua palavra dizendo o seguinte, verso 34: se alguém quer vir após mim. Na verdade, muito mais do que um convite de Jesus para que alguém possa aceitar ou não aceitar esse convite, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: já que vocês se dispuseram a me seguir, ou seja, não é exatamente um convite, mas sim
um desafio àqueles que se propuseram, àqueles que se dispuseram a seguir a Jesus. Então ele diz: já que vocês se dispuseram a me seguir, a caminhar comigo, a viver comigo, então vocês precisam entender essa primeira lógica, ou seja, sofrer para pertencer. Parece um pouco estranho isso para a gente, mas Jesus chama essas pessoas a firmarem o seu discipulado, na verdade a entenderem, a compreenderem o que é ser discípulo. A palavra discípulo, a tradução mais próxima, o conceito mais próximo para a gente é aluno ou aprendiz. Era algo muito comum naqueles dias, em que os sofistas, os filósofos, os rabinos, eles escolhiam alunos, e esses alunos iam seguindo esses mestres, em ruas, em praças ou em locais de aprendizado, de ensino, para que eles ali pudessem crescer e aprender aos pés daqueles mestres. Jesus também, um mestre, um rabino, um doutor da lei, um conhecedor da palavra e com certeza uma habilidade extraordinária, havia feito ao longo do seu ministério, 3 anos de ministério, praticamente no final aqui, ele havia feito muitos discípulos, em especial 12, que caminharam com ele, que andaram com ele, mas ele diz a esses 12 e também à multidão o seguinte: se vocês querem ser meus discípulos, 3 posturas vocês precisam tomar: sofrer para pertencer. A primeira postura é dedicar toda a sua vida para Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é um ato de abnegação, não é um ato de altruísmo, porque abnegação é abrir mão de alguma coisa por um bom propósito, por um bom motivo. Isso é muito útil, é muito importante. Na sociedade de hoje é extremamente fundamental. Vivemos num mundo egoísta, num mundo individualista, então ser altruísta ou ser abnegado é muito importante. Mas Jesus diz aqui algo muito maior do que ser altruísta ou abnegado. Ele não está pedindo para que você simplesmente abra mão de alguma coisa por algum bom propósito, como você estar sentado numa condução e tem uma pessoa que chega com pacotes ou com mais idade e você levanta para dar lugar para alguém. Isso é altruísmo, é abrir mão de algo em favor de uma coisa melhor. Isso é muito importante, mas quando Jesus diz negar-se a si mesmo, ele está indo muito além. Ele está dizendo que o discípulo de Jesus deve colocar toda a sua vida em total submissão ao Senhor, ao Mestre, a Jesus, e viver uma vida de obediência. Negar-se a si mesmo é abrir mão totalmente dos seus valores, dos seus conceitos e pedir para que Jesus comande cada passo. A ideia é o que Paulo vai dizer mais para frente em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas decisões, os meus pensamentos, a minha vontade não é mais minha, mas é Cristo quem dirige. Negar-se a si mesmo é dizer não para mim, não para as minhas vontades, e sim para a vontade de Deus e para o plano de Deus e de Cristo para a minha vida. Isso é negar-se a si mesmo. Aí ele continua ainda, sofrer para pertencer. Ele continua em segundo lugar dizendo, participar do sofrimento da morte de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Lucas coloca um acréscimo muito interessante. Ele diz assim, dia a dia tome a sua cruz. Ou seja, é um compromisso diário. Não é algo que eu posso tomar hoje e amanhã não. Não é algo que eu posso assumir no domingo e na segunda, terça, quinta, sexta, sábado, não fazer nenhum tipo de compromisso ou dedicação a Cristo Jesus. Não é algo que hoje eu posso e amanhã não, agora sim e daqui a pouco não. A palavra de Deus diz que eu tenho que tomar a minha cruz. A ideia é muito clara. Um condenado à morte naqueles dias carregava a parte horizontal da cruz sobre suas mãos, sobre o seu ombro, e a parte vertical ficava no local da crucificação aguardando. Então tomar a cruz era carregar aquele símbolo de sofrimento até a morte. Então Jesus diz, aquele que quer de fato ser meu discípulo, também precisa assumir um compromisso com o meu sofrimento e com a minha morte, carregar a cruz. Paulo vai dizer mais para frente também em Romanos 8, que com ele nós sofremos para que um dia nós também sejamos glorificados.
Ou seja, o cristão verdadeiro e sincero participa dos sofrimentos de Cristo. Na verdade, um pouco mais adiante, quando Jesus já chega a Jerusalém e reúne com seus discípulos na última ceia, ele traz alguns ensinamentos, e dentre os ensinamentos Jesus diz o seguinte aos discípulos, dentro dessa ideia de carregar a cruz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E Paulo vai dizer mais para frente, 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, é condição quase que indispensável. Seguir a Jesus implica não apenas em obedecer a Deus em todos os sentidos, entregando sua vida a Ele, mas estar disposto a sofrer e, se for o caso, até morrer por causa de Cristo. Os seus discípulos saberiam logo em seguida o que seria exatamente o carregar a cruz. Todos eles sofreram, foram açoitados, foram presos e foram martirizados, foram sacrificados pelo nome de Cristo Jesus. O terceiro desafio do discipulado, ainda na ideia de sofrer para pertencer: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus nunca convidou alguém para apenas crer nele. Ele chamava discípulos para serem seguidores. Você repara isso durante todo o ministério de Jesus. Ele disse para os seus discípulos em particular: largue o que vocês estão fazendo e segue-me. Aos pescadores, ao coletor de imposto e a todos os demais, vocês devem largar, abandonar tudo para me seguir. Alguns tomaram esta decisão e seguiram a Jesus. Outros o abandonaram pelo caminho, preferiram outras coisas, o aqui e agora, riqueza, suas famílias, entre outras coisas, e decidiram por não seguir. Mas a ideia é que quando Jesus nos chama para o discipulado, Ele quer manter uma intimidade, uma comunhão conosco, Ele quer caminhar conosco, Ele quer andar conosco, e esta proximidade faz com que a gente conheça mais a Jesus, e Ele nos conhecendo perfeitamente, vai estreitar com certeza este relacionamento. Nós nos colocamos mais próximos de Deus, que sempre está aberto, de braços abertos, para receber o pecador arrependido. Portanto, era preciso, com certeza, uma disposição de mente, de coração para seguir a Jesus. Era preciso uma intimidade para ter esse relacionamento próximo com o Senhor. E evidentemente isso também dispunha de tempo em que a pessoa poderia caminhar e andar com Jesus. O compromisso sempre foi seguir a Jesus. Portanto, o primeiro desafio é sofrer para pertencer. Aqueles que carregarem a cruz, de fato vão pertencer a Cristo Jesus, serão discípulos de Cristo Jesus. Essa é a primeira lógica que Jesus explica para a gente. A segunda lógica é mais paradoxal do que esta, e é bem conhecida nossa também. Ele diz nos versos 35 a 37, perder para ganhar. O verso 35 é muito claro em dizer sobre isso, diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Por falar em lógica paradoxal, Deus é com certeza o mestre, Jesus, o mestre dessa lógica paradoxal. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chama muitos e escolhe poucos. Ele revela grandes verdades aos pequeninos e humildes de coração. Ele usa os fracos para envergonhar os fortes. E ele agora chama para ganhar a Cristo e perder o mundo, ou perder o mundo para ganhar a Cristo. Essa é a lógica de Cristo neste momento: perder o mundo para ganhar. Mas a pergunta talvez seja a seguinte para a gente: o que eu tenho que perder para ganhar? Do que eu tenho que abrir mão para ganhar?
E aqui eu vou colocar algumas coisas nessa segunda lógica, perder para ganhar, que nós precisamos abrir mão para de fato andarmos com Jesus, sermos discípulos de Jesus, porque esse é o desafio. Se eu quiser ganhar o mundo, eu vou perder a Cristo, e se eu quiser perder o mundo, evidentemente a recompensa é estar com Cristo Jesus. Então o que eu tenho que abrir mão, o que eu tenho que perder para poder ganhar a Cristo Jesus? A primeira coisa que o mundo aqui envolve é bens materiais. E deixa eu contar uma parábola que Jesus contou para a gente, bem clara também. Está lá em Lucas 12, versículos 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma outra parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ganhar o mundo aqui no caso é viver em função do dinheiro, é querer sempre mais. Nós vivemos hoje num mundo consumista, em que a necessidade de ter supera o ser em todas as coisas. Você é quando você tem, e as pessoas buscam sedentas e ávidas pelo lucro, pelo dinheiro, pelo amor, pelo apego aos bens materiais, e vivem em função dessas coisas. A felicidade dessas pessoas está na sua conta bancária, está no tesouro guardado no seu colchão, está no bem que ela possui, na sua casa, no seu carro. Quanto mais, melhor. Quanto mais novo, melhor. E as pessoas vivem em função dessas coisas. Mas a pergunta de Jesus nessa parábola fica: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem ajuntado, para quem será? Será que nós vamos levar o que nós guardamos neste mundo, os nossos bens materiais, lá para o céu? Evidentemente que não. Será que com o dinheiro que se ajunta, que muitos têm, que guardam, será que dá para comprar um passaporte para entrar no céu? É evidente que o dinheiro não compra nenhum passaporte para o céu, só Jesus pode nos dar isso. A ideia é cômica, mas é bem clara para todos nós. Caixão fúnebre, urna fúnebre, não tem gaveta. Você não guarda no seu caixão, junto quando você morre, os seus bens, o seu dinheiro, os seus pertences, as suas joias, as chaves do seu carro, de maneira nenhuma. Por isso, perder é abrir mão da ganância, é abrir mão do apego aos bens materiais. De novo, já falamos bastante sobre isso em outras ocasiões, o dinheiro não é mal, o bem material não é mal, mas quando eu vivo apegado a essas coisas, com certeza isso é um prejuízo danoso para a minha alma, é o que Jesus está dizendo. Se você quiser ganhar o seu compromisso com Cristo, você precisa abrir mão deste apego. Jesus disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E diz a palavra que aquele jovem foi embora muito triste, porque era muito rico. Jesus não é contra a riqueza, mas Jesus é contra o coração preso à riqueza. Isso é extremamente prejudicial. Se eu quiser ganhar o meu relacionamento íntimo com Cristo, eu preciso evidentemente abrir mão deste apego, desta ganância ao dinheiro. A segunda coisa que eu tenho que perder para ganhar é a ideia de viver em função da fama, da popularidade, do status, né? Muitas pessoas vivem em função da aprovação das pessoas, o que as pessoas pensam de mim. Então elas vivem como se a vida delas fosse receber o aplauso dos homens, o reconhecimento, a medalha, o troféu. A vida da pessoa está diante dos olhos dos outros. Muitos vivem nessa neura, nessa preocupação de querer satisfazer aos outros, e muitos fazem até coisas fora do seu padrão, do seu nível de vida financeiro, intelectual, muitas vezes, para poder aparecer diante dos outros. Então a vida de muitos é a busca por fama, por prestígio, quando nós deveríamos estar muito mais preocupados com a ideia: o que Deus pensa de mim.
e não o que as pessoas pensam de mim. De que forma Deus olha para mim e não de que forma as pessoas olham para mim. Qual é a imagem que Deus tem de mim? Essa deve ser a nossa maior preocupação. Quando a minha vida se resumir a conseguir fama, prestígio, sucesso, eu com certeza vou me distanciar de Deus e não vou poder viver este relacionamento de discípulo com Cristo Jesus. É preciso entender que muitas vezes, ser conhecido e ser popular perante os homens não significa ser aceito diante de Deus. Ser muitas vezes conhecido e popular diante dos homens, que é o que muitos querem, não significa obrigatoriamente ser aceito diante de Deus. Esse é um compromisso que nós devemos ter com o nosso Deus. Ainda falando com relação ao que eu tenho que perder para ganhar, nessa segunda lógica, perder para ganhar, segurança e conforto. Nota bem, não é pecado ter segurança e conforto, ou querer isso para nós e para a nossa família, mas quando eu abro mão do reino de Deus, de fazer a vontade de Deus, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e vivo em função das coisas que rodeiam e que cercam, com certeza isto é prejudicial. Jesus deixa com clareza no Sermão da Montanha que o nosso maior objetivo na vida como cristãos é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas nos serão acrescentadas. Mas quando eu faço das demais coisas para o meu conforto, para a minha segurança e da minha família, quando eu coloco isso em primeiro lugar, invertendo a lógica do reino, que é buscar a Deus sobre todas as coisas, com certeza eu estou me distanciando de Deus. Paulo fala com clareza, Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim o desafio do apóstolo Paulo era viver para Deus. As demais coisas serão acrescentadas. É por isso que os versículos 35 e 38 do nosso texto básico estão registrados aí. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Nota bem, não é perder por minha causa apenas, Jesus coloca, mas sobretudo pelo Evangelho vai alcançar a salvação. Buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. E o verso 38 que vai dizer, e nós vamos explicar mais para frente, que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, segurança, conforto, nada disso é prejudicial, mas quando isso se torna o objetivo da minha vida e eu inverto os valores do reino, com certeza eu estou perdendo o meu compromisso com Deus. A última coisa que eu preciso perder para ganhar, na lógica de Jesus apresentada aqui nesse texto, é perder a sede e a busca pelos prazeres carnais e pessoais e os vícios em geral. Evidentemente essas coisas me afastam de Deus, e se eu quiser me aproximar de Deus, se eu quiser ganhar uma comunhão mais íntima com o Senhor, eu preciso abandonar esses prazeres carnais e eu preciso abandonar os vícios. São coisas que estão muito ligadas. O vício normalmente traz um prazer carnal, humano para a pessoa, é aquele prazer passageiro, como muitas pessoas vivem a sua imoralidade sexual. Fazem do seu corpo o seu prazer e satisfazem conforme os seus interesses. A vida das pessoas é satisfazer o seu prazer. Aliás, hedonismo é uma das palavras bem comuns dentro da sociologia, da filosofia, da psicologia, em que a pessoa vive em busca do prazer. Na verdade, na época de Jesus havia os epicureus que tinham já esse tipo de pensamento. A vida se limitava, para muitos gregos da época, em evitar a dor e buscar o prazer. E nisso estava toda a satisfação da vida. Então, se eu fosse fazer alguma coisa e aquilo não me custasse caro, não doesse em mim e me trouxesse alegria e contentamento, se era correto ou não, se era moral ou não, se era religioso, bíblico ou não, não importava. Então muitos pensavam que pecados carnais, como por exemplo, atos sexuais ilícitos, não eram pecaminosos.
Por quê? Porque a matéria é má e eu estou satisfazendo o meu corpo. Já, se eu falar uma mentira, isso é realmente pecado, porque eu estou afetando interiormente o espírito de uma pessoa. Então, infelizmente, muitos ainda pensam desta forma e vivem e buscam a sua vida apenas para satisfação dos seus prazeres, dos seus vícios. E com certeza, se eu quiser ganhar a Cristo, intimidade e comunhão com Ele, eu preciso perder esses prazeres e vícios. Portanto, eu tenho que perder o apego aos bens materiais, o desejo e o anseio por fama e popularidade. Eu preciso deixar o conforto e a segurança em segundo lugar, em primeiro lugar o reino de Deus, e eu preciso satisfazer o meu relacionamento com Deus e a vontade de Deus, e não os vícios e os prazeres carnais. A lógica de Deus é perder para ganhar. Por quê? Olha que interessante o verso 36. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Olha que pergunta intrigante Jesus coloca. Perder ou ganhar? Ou eu ganho o mundo e perco a Jesus, ou eu perco o mundo para ganhar a Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma? O que está aqui é transitório, é passageiro. A vida do ser humano se limita a 70, 80 anos, como diz a Bíblia. Passando disso, pode passar, mas o que passar é canseira, enfado, e nós sabemos disso perfeitamente com familiares e amigos nossos, mas a palavra de Deus diz que a vida com Deus é eterna. E nós não podemos negociar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Essa é a segunda lógica que Jesus Cristo apresenta. A última lógica que Jesus Cristo apresenta está no verso 38, que diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. A terceira lógica é confessar para ter, ou seja, aquele que me confessar diante dos homens terá realmente a recompensa. Salte aqui. Quando o evangelista Marcos escreve seu evangelho, possivelmente o primeiro dos 4 evangelhos escritos, nós estamos aqui mais ou menos 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, perto do ano 50 aproximadamente. Nesta época já havia uma perseguição feroz, tanto de Roma como dos judeus perante os cristãos. Então os cristãos já eram perseguidos, já eram jogados nas arenas, já eram entregues aos gladiadores, eram proibidos da pregação do evangelho, eram proibidos de anunciar a salvação em Jesus, muitas vezes proibidos de fazer as suas reuniões, eram perseguidos, eram presos, eram açoitados. Então quando Marcos escreve este evangelho, é preciso ter em mente este pano de fundo também. Então quando Jesus coloca tomar a sua cruz e seguir-me, e agora ele diz: quem me confessar diante dos homens, novamente vem à tona a ideia que o próprio Cristo vai dizer um pouco mais para frente em Marcos capítulo 13, versículos 9 a 13. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar. Marcos 13, de 9 a 13. Estai vós, Jesus dizendo numa conversa com os discípulos já próximo à sua morte, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que Jesus coloca para os discípulos e o contexto do evangelista Marcos quando escreve a sua carta. Muitos passarão
pelo sofrimento, muitos passarão pelas provas. O texto diz até dentro da própria família, filho contra pai, pai contra filho. O texto diz que muitos pais matarão seus filhos, filhos avançarão sobre seus pais, mas permaneçam fiéis, porque quem for fiel até o fim vai receber a sua herança, a sua recompensa. Então o que Jesus coloca aqui é esta ideia: nós em todas as situações devemos confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor, para que nós estejamos fiéis ao Senhor e sejamos recompensados na glória, como ele coloca ali. A atitude do crente durante a perseguição mostra, na verdade, quem é o crente, ou qual é o caráter do crente no seu dia a dia. Por quê? Porque se eu, diante da perseguição, nego o nome de Cristo, envergonho o nome de Cristo, um dia serei também envergonhado, como diz o próprio Jesus Cristo. Confessar o nome de Cristo era algo como que uma profissão de fé na época. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, havia uma ideia bem comum de que era fundamental o crente expressar a sua fé publicamente. Não é diferente como fazemos hoje. É por isso que fazemos a nossa pública profissão de fé. Quando convidamos os novos convertidos para diante da igreja, diante de Deus sobre todas as coisas, para poder professar a sua fé, para dizer ao mundo que tem agora um novo Pai, Deus, que pertence a um novo Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, a pública profissão de fé nada mais é do que o cumprimento, dentre outros mandamentos, desse de Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens também será reconhecido diante do meu Pai que está nos céus. Vale lembrar que um pouco mais adiante Pedro nega a Jesus. Ele tem a oportunidade de confessar a Cristo, mas ele nega a Jesus 3 vezes numa noite apenas. E é preciso, depois da ressurreição de Jesus, ser chamado por Cristo, ser perdoado, ser restaurado, ser restabelecido no colégio apostólico, para que ele possa continuar no ministério que Deus delegou à sua vida. Portanto, negar ou confessar é algo que está diante do crente. Estava naquela época e está hoje também. Como tem sido o nosso viver diário? De que forma as pessoas nos conhecem? No trabalho, na escola, na sociedade, os nossos vizinhos sabem que somos cristãos? Qual é o compromisso que nós temos tido com Deus diante da sociedade? A palavra de Deus diz: aquele que me confessa diante dos homens, aquele que testemunha livremente o meu nome diante dos homens, esse também será reconhecido diante do Pai. Nota bem algo interessante. O texto diz: aquele que confessar publicamente. Deus não precisa de agente secreto, discípulo secreto. Não, Deus não precisa. Deus precisa de testemunhas. O que é testemunhas? É alguém que viu e testemunhou e falou. Aquele que fala do que viu, do que creu, do que sente. Então é fundamental que nós sejamos testemunhas públicas, confessando publicamente o nome de Cristo Jesus. A lógica de Deus: sofrer para pertencer, perder para ganhar, confessar para ter. Nota bem uma coisa que é muito importante: é possível sacrificar a eternidade por um momento presente. Muitos têm feito isso. É triste, mas muitos têm feito isso. Têm sacrificado o seu relacionamento com Deus e a sua eternidade com o Pai Celeste por momentos passageiros, transitórios, efêmeros, aqui e agora. É muito triste isso. Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 4: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Viver é mais do que existir. Viver é dar sentido à existência, é fazer as escolhas certas. A escolha está diante de nós: o mundo ou Cristo, perder
ganhar o mundo ou perder a nossa alma, confessar a Cristo ou negá-lo. As escolhas estão diante de nós. Que você possa escolher o certo, que é escolher Cristo Jesus, ser discípulo fiel e obediente de Cristo, ganhar um relacionamento de intimidade com Cristo, confessando publicamente, sendo um servo fiel, recebendo a herança da glória que está separada para aqueles que são fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados por esta verdade tão importante da Palavra do Senhor. Esta lógica de Deus, a maneira como o Senhor trabalha nossos corações. Nós queremos andar nos Teus caminhos, queremos ser fiéis e obedientes ao Senhor, queremos compreender, ó Deus, com toda a clareza, qual é o custo do discipulado. Andar com o Senhor traz exigências e nós queremos ser fiéis até o final, para que o Senhor possa, sobretudo, ser glorificado através da nossa vida, para que o Senhor seja honrado através do nosso testemunho. Nos ajude, Pai, nos mantendo fiel, obediente ao Senhor. Caminha conosco, ande conosco e queremos, ó Deus, em nome do Senhor, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, testemunhar do Senhor, confessar o Senhor por onde estivermos, para a honra e glória do Teu nome, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Queremos agradecer a sua participação, que tem nos ajudado na divulgação da Palavra de Deus. Nós podemos levar adiante esta palavra quando você compartilha no YouTube da Igreja Presbiteriana de Utinga. Você nos ajuda a levar adiante a palavra. Inscreva-se no canal, acione o sininho, receba as notificações e nos ajude a levar adiante a Palavra de Deus. Deus te abençoe.